5 motivos pelos quais muitos usuários não se acostumam com os óculos multifocais, ou com as lentes multifocais, ou com as lentes progressivas. Se você fez um óculos multifocal e não está conseguindo se acostumar, pode ter certeza que um desses motivos é o causador dessa não adaptação. Fica comigo até o final, que eu vou estar abordando um por um, para que você possa estar entendendo um pouco mais e se acostumando com o seu multifocal, ou pelo menos tomando uma providência, tá certo? Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Daniel Slivinski, eu sou ótico responsável pela Univisão Ótica Física aqui no Paraná e também responsável pela univisão.com.br, a nossa ótica online. Bom, vamos direto aos 5 motivos. Lembrando que 3 desses motivos, 3, não é sua responsabilidade. Ou é da ótica ou é do laboratório que fabricou essa lente. E 2 desses motivos é de responsabilidade do usuário e também do usuário junto com o vendedor da loja, tá certo? Então vamos lá. Primeiro motivo pelo qual muitas pessoas não se acostumam com multifocal: dioptria errada ou grau errado. Sabia que o grau, a refração, o médico fazendo aquele teste lá, tá bom com esse, tá bom com esse, tá bom com esse, tá bom com esse, ele é subjetivo? Não é 2 mais 2 igual a 4. Tanto é que se você for em 3, 4 médicos no mesmo dia, é muito provável que você tenha receitas diferentes. Porque é subjetivo. Vai depender da tua resposta, vai depender do que o médico está fazendo ali. Então pode ser que o teu grau esteja equivocado. Como é que você sabe? Simples, da forma mais simples que tem. Você vai definir um objeto lá longe, vai perguntar para uma pessoa que enxerga bem se ela está enxergando, e você faz um teste com o olho esquerdo, deixa os dois abertos, olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo, com óculos, parado, fixo, sem movimentar. Você precisa enxergar bem. Uma coisa é não se adaptar com óculos, outra coisa é não enxergar. E para perto é a mesma coisa, você baixa o olho aqui, ó, não baixa a cabeça, baixa o olho, você tem que enxergar a fonte de uma receita médica ou de uma bula de remédio ou a letrinha pequenininha do celular, né? Então, acontece algumas vezes de o grau estar errado. Inclusive, algumas lentes multifocais, alguns laboratórios oferecem o chamado erro médico, tem um termo para isso. Como que funciona isso? Quando você vai no médico, ele faz a receita, você vai na ótica, faz o óculos e aí não deu certo, bateu na trave, ficou um mês, aí você vai num outro médico, tem uma outra receita, você faz a nova lente, em vez de você pagar, esse laboratório paga essa lente, esse segundo par para você que você não precise tirar dinheiro do bolso e nem a ótica, porque também não é culpa da ótica e nem a tua culpa. Algumas lentes oferecem esse benefício que é o erro médico. Quem que banca isso? O laboratório, o fabricante que oferece isso, tá? Porque errar é humano, acontece, então por isso que esses laboratórios oferecem essa alternativa. Então verifique com a lente, essas lentes mais famosas oferecem isso, tá certo? Segundo motivo, medidas erradas. Para você fazer bom uso do multifocal, da lente progressiva, as medidas ou elas são com equipamentos, né? Então o vendedor lá, o consultor óptico, coloca você no equipamento, fazer leitura e tal, ok. Geralmente essas medidas são bem precisas. Ou vai com a canetinha batendo, né, no centro do teu olho e tá tudo certo. Esse é um processo mais manual, mas funciona muito, muito bem. Eu ensino meus alunos de ótica a fazer, porque ele entende a essência, porque lá no passado, até 10 anos atrás, era tudo com a canetinha, bate no centro do olho e a partir do centro do olho que começa a progressão. Mas a pessoa, o vendedor, o consultor, precisa saber fazer essa medida com o cliente em pé, bonitinho, para simular a real a postura dele, o movimento dele, né?
Então, às vezes a medida está errada. Pô, Daniel, como é que eu vou saber? Bom, o que você vai fazer? Você vai na ótica, pede para a ótica, para o consultor, refazer as marcações. Anota aí, ó, refazer as marcações do multifocal. Ele vai bater do lado, vai bater do outro lado, vai colocar num gabarito e vai bater no centro. Esse centro tem que estar em cima da sua pupila. Daniel, como é que eu vou saber isso? Leva no médico para o médico conferir se esse óculos com as marcações reconstituídas, que toda ótica sabe fazer isso, ele vai reconstituir as marcações. Então, bate de um lado, bate do outro e bate no centro através de um gabarito. Com o passar do tempo, a lente fica velha, não dá para fazer mais, porque perde essas marcações. Mas na lente nova, recente, perfeito de fazer. Qualquer vendedor sabe, né? E aí você leva no médico, para o médico conferir se essa pontinha no centro está cravada no centro do teu olho. Esse é o segundo motivo que às vezes o cliente não se acostuma. Não consegue ler direito, enfim, porque está com as medidas erradas. Beleza? Terceiro motivo, defeito na fabricação da lente. É raro, mas eu já vi acontecer situações que nós conferimos o grau, tanto para longe quanto para perto, conferimos as medidas, entregamos para o cliente sente um desconforto, uma coisa que ele não consegue relatar. Às vezes a fabricação da lente gera um certo prisma, pode gerar uma visão dupla para o cliente e ele fica desconfortável, ele não consegue chegar perfeitamente para longe ou para perto, fica meio, não é fora de posição. Isso pode ser que a lente seja com defeito. Então, se você verificou, se a ótica verificou, a dioptria está certa, as medidas estão certas, talvez a ótica precise mandar esse óculos teu para o laboratório conferir se não tem defeito de fabricação nessa lente. Eu sempre falo que garantia existe porque pode ter defeito. É como o multifocal, né, a lente progressiva, toda ela é fabricada, toda ela é surfaçada, não existe lente pronta. Então, nessa fabricação, pode, eventualmente, acontecer um defeito. É raro, mas acontece. Então, esse é o terceiro motivo que talvez você não esteja se acostumando com o óculos multifocal, né? Bom, agora eu vou falar dois motivos que dependem exclusivamente do usuário. E também é importante que a ótica, o vendedor, o consultor, ele precise passar algumas informações. Bom, o quarto motivo é falta de entendimento por parte do usuário sobre as lentes multifocais. Como que funciona uma lente multifocal? Uma vez, teve um cliente que comprou um óculos multifocal e pagou um valor alto. Digamos que fosse R$5.000 no valor de hoje. Falou, nossa, Daniel, eu paguei R$5.000 e aparecem esses defeitos na lente e tal. E aí eu comecei a explicar para ele. Vamos lá. Antigamente, tinha aquela meia-lua. Era bifocal, ou seja, a parte de cima para longe e a parte de baixo para perto. Bifocal. Você não tinha, você não conseguia ver painel do carro, você não conseguia ter nitidez na tela do computador, porque era só em cima ou perto, longe ou perto. As lentes multifocais, ou também chamadas de progressiva, elas surgiram justamente para te dar vários graus, várias distâncias focais. Ou seja, aqui em cima para longe, aqui no meio tela do computador, lavar uma fruta, uma verdura, painel do carro e aqui embaixo para perto. Então é uma lente progressiva, ela funciona como se fosse uma escadinha. Então imagina, digamos que você tenha 1 grau para longe e 2,5 para perto. Então é 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, por exemplo. Então ele vai progredindo, por isso que é uma lente progressiva. Antigamente, no bifocal, eu tenho 1 grau para longe e 1 grau para perto, eu tenho duas curvaturas, porque a curvatura que faz o grau. Bifocal, dois focos, duas curvaturas. Curvatura em cima, curvatura embaixo. Agora imagina, para você fazer vários graus, tem que ter várias curvaturas. E essas várias curvaturas na face externa da lente, ou interna, depende como é que é fabricada, surge as aberrações laterais, os defeitos na lente. Então ele tem um corredor progressivo nítido, porém as laterais ficam fora de foco. Tanto é que se estiver dirigindo e olhar pelo canto do olho aqui, ó, fica fora de foco. Tanto a lateral
quanto a temporal, quanto a nasal aqui, ó, aqui e aqui. E você não está acostumado com esse óculos assim. Você coloca uma ferramenta no rosto, aquilo é novo. Então o vendedor precisa explicar para você todo esse processo de como é uma lente multifocal. Imagina, eu dou um exemplo também, imagina que você, uma pessoa que nunca andou de carro, não fez autoescola, não sabe, ela pagou 100 mil reais num carro, um carro manual. Carro manual. Você coloca ela lá, ela nem sai do lugar. Ela não sabe que tem que apertar a embreagem, engatar a primeira, soltar a embreagem. Ela não sabe isso, porque ela não entende a ferramenta. A partir do momento que ela entenda, que ela faça autoescola, ela consegue andar. O óculos é a mesma coisa. Não existe hoje ainda, e eu acredito que não vai existir tão logo, multifocal sem distorções. Ele vai ter, quando se movimenta a cabeça assim, ó, ele faz esse movimento. Principalmente se o grau de perto é maior. Quando o grau de perto é 1,25, é poucas distorções, tem pouco grau, poucas curvaturas. Quando o grau é maior, mais graus entre longe e perto, mais curvaturas, mais distorções. Mesmo que você invista numa lente mais cara, tá? Então você precisa entender como funciona essa ferramenta que eu estou adquirindo. E aí, entendendo, vai para o quinto motivo, que é falta de adaptação à nova ferramenta. Uma vez que eu entendo que é uma ferramenta, a lente, o óculos, é uma ferramenta complexa, eu preciso me adaptar a ela. Esse é o quinto motivo. As pessoas às vezes não querem se adaptar porque não entendem. Então, como é que você faz? Você acha que você vai colocar um óculos no rosto e vai voltar para o teu trabalho a 1000 por hora, vendo computador, tela para perto? Você vai querer pegar o óculos e jogar fora. Porque o óculos vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Vai te irritar. Como que você faz? Você vai para sua casa, senta no sofá, olha para a televisão e começa a fazer o processo de adaptação. Sem estresse, sem atividades. Você vai olhar na parte de cima a televisão. Você vai pegar o celular aqui, ó. Vai deixar aqui embaixo. E você vai apenas abaixar o olho. Não abaixa a cabeça. Você deixa a postura reta, baixa o olho. Aí você vai ajustando. Toda vez que tiver um foco, o teu subconsciente vai registrar. O teu cérebro vai registrar aqui. Foco nessa posição. Na próxima vez, você vai... Foco, registra. Foco, registrou. Quando você estiver adaptado, você vai apenas posicionar na posição correta. É igual trocar marcha. Chega uma hora que você já não pensa mais. Ele é automático. O multifocal é a mesma coisa. E um detalhe. Quanto antes você fizer o multifocal, ou seja, por volta dos 42, 43 anos, é mais fácil de se acostumar, porque o grau é menor. Agora, tem principalmente homem teimoso que vai deixando 2, 3, 5 anos, com 48 anos, aí que não enxerga mais nada, vai fazer um multifocal. E aí o grau já não está tão baixo, já está um pouquinho mais alto, e aí é mais difícil de se acostumar. Já ficou muito tempo trabalhando com marcenaria, com qualquer coisa. E nós temos que entender também, voltando no item 4, que o grau de perto está aqui embaixo. Então, imagina um professor vai lá no colégio e existe um papel na parede com letrinhas pequenininhas na altura da cabeça dele aqui. Ele vai ter que levantar a cabeça para enxergar. Por quê? O grau de perto está aqui embaixo. Eu tenho que saber disso. Porque se estiver aqui em cima, me atrapalha para longe. De colocar um preguinho no teto, eu vou ter que levantar bem a cabeça. Ou, nessa situação, usar o óculos só para perto também. Um não substitui o outro, um complementa o outro. Tela do computador. Se você precisar usar o computador com a tela alta aqui, ó, e às vezes é pequenininho, você tem que levantar a cabeça. Por isso que existem as lentes para computador. Foram desenvolvidas lentes Office, as lentes desenvolvidas especialmente só com o campo intermediário, que aqui em cima é só o intermediário e aqui embaixo só o perto. Não tem o campo de longe. Aquela lente você só usa para tela alta, você não precisa ficar levantando. Mas é uma outra história. Tá bom? Então esses foram os 5 motivos principais
que as pessoas não se acostumam. Vamos repetir aqui, ó. Primeiro, dioptria errada, grau errado. Segundo, medidas erradas. Terceiro, defeito na fabricação dessa lente. Quarto, falta de entendimento sobre o funcionamento e como essa lente é fabricada e composta. E quinto, falta de adaptação. Então, uma vez que você está em casa, fez todo esse processo, caminhou, balançou aqui, viu que movimenta, na hora de caminhar, você abaixa a cabeça, porque se deixar alto aqui, o chão vai parecer que está mais alto, olhando assim, ó. Então vai praticando aos pouquinhos em casa, cada dia um pouquinho. Quando você vê, você já está fazendo atividade com óculos, porque se você precisa do grau como eu, você vai querer ficar com óculos, porque ele te faz bem tanto para longe quanto para perto. É só questão de se adaptar. E aí você vai para o escritório, vai para a sua profissão, seja ela qual for, utilizando a ferramenta já no processo de adaptação. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, olha, e se você conhece qualquer pessoa que tenha 42, 45 anos, 50, compartilhe esse vídeo, mande para essa pessoa, porque com certeza vai ajudar ela a aprender, antecipar todo esse processo, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um joinha para ajudar a gente a prosperar cada vez mais com esse canal. E lembrando, pega se você tem receita e não fez o óculos ainda, tira a foto da sua receita, entra lá, univisão.com.br, tem um chatzinho, tem o WhatsApp flutuante, clica lá e manda a sua receita que eu vou fazer uma consultoria para você, gratuita, tá? Tira a foto e manda pra gente que eu vou estar fazendo uma consultoria para você gratuita sobre a tua receita, sobre o teu grau. Certo? Um grande abraço, vamos que vamos e até o próximo